Café espiritual, irmãos. Café com Cristo Jesus é a leitura bíblica. Conhecimento bíblico para você, para a tua alma. Sou eu, pastor Leandro, aqui da cidade de Couto de Magalhães, de Minas. Gostaria de cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus, irmãos. O Café com Cristo Jesus é uma forma que eu criei, que Deus me deu, para me levar uma mensagem do Senhor até você. Que muitas das vezes usamos as mensagens, falamos de Deus entre quatro paredes. Mas eu creio que Deus é maior do que isso. Deus que nós servimos, o Deus que nós buscamos, está além das quatro paredes da igreja. Ele está comigo aqui. Ele está com você aí que está ouvindo essa mensagem. Você que tem dado importância, que tem ouvido, que tem mandado essas mensagens, que tem pesquisado essas mensagens aqui que eu tenho falado na sua Bíblia, pegado os versículos, trabalhado na sua Bíblia. É Deus falando com você. É Deus mostrando para você que você é importante e que você precisa aprender sobre Ele para que você não seja vendido por caminhos errados. E o tema de hoje, o nosso DNA divino. O nosso DNA divino. Está lá em Gálatas 4. Nós iremos ler do 6 ao 7. Gálatas 4, do 6 ao 7, que nos diz assim: E porque sois filhos de Deus, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e chama de Abba Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, é também herdeiro de Deus por Cristo. Mensagem maravilhosa, né, irmãos? Nos tornamos filhos através de Jesus. Somos filhos de Deus através de Jesus. Temos em nós o DNA divino, irmãos. Temos em nós o DNA de Deus. Então esse texto sagrado nos revela o nosso DNA divino. O exame de DNA, irmãos, é a comprovação mais segura de uma paternidade, não é verdade? Ou seja, é a prova legítima do pai e do filho. Em termos científicos, o DNA é a comprovação genética consanguínea entre os seres vivos. Em termos espirituais, o nosso DNA divino é a comprovação de que somos filhos de Deus. Paulo nos afirma que esta comprovação é feita através do Espírito de Cristo, o qual Deus enviou aos nossos corações, que chama Abba Pai. Você e eu somos filhos de Deus. Você e eu somos filhos do Senhor, irmãos. A prova que nós somos filhos de Deus. O exame comprobatório, irmãos, que somos filhos de Deus, é dado pelo próprio Espírito Santo, que chama em nossos corações, dizendo, Abba Pai, que está lá em Gálatas 4:6. Abba é uma expressão em aramaico que significa meu pai. Isso revela a intimidade entre um filho e o pai. O próprio Jesus se dirigiu ao pai dessa maneira, no jardim lá no Getsêmani, quando ele disse, Abba Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta-te de mim esse cálice. Ou seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Lá em Romanos 8:15, Paulo nos afirma que
Porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual chamamos de Abba, Pai. Também lá em Romanos 8,16, Paulo também nos reforça, dizendo, irmãos, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Em Romanos 8,14, Paulo também nos escreve dizendo, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então você e eu somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus, irmãos. Porque o Espírito Santo nos testifica dessa forma. Somos filhos do Senhor. Somos filhos herdeiros do Senhor. O próprio reconhecimento do próprio Deus, irmãos, do próprio Pai. A grande certeza que somos filhos e reconhecido por parte do próprio Deus, do próprio Pai, nos mostra, irmãos, que nós somos importantes e que nós somos reconhecidos como filho do Pai, ou filho pelo próprio Pai. O próprio Deus, Pai, promete nos reconhecer como filho, dizendo, eu serei para vós, Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, que está lá em 2 Coríntios 6, 18. Lá em João 1, 11, 12. João 1, 11, 12, a Bíblia afirma que veio para o que era seus e os seus não receberam. Mas todo quanto o receberem, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que crer no seu nome. Lá em Romanos 8, 17, a palavra de Deus também nos afirma que nós somos filhos. Nós somos filhos, somos logo herdeiro também. Nós somos herdeiros, irmãos. Deus é cordeiro de Cristo. E se nós somos herdeiro, nós também pertencemos ao reino dos céus. Nós também iremos morar no reino dos céus. Nós também iremos morar na casa do Senhor. Em 1 João 3, 1, o apóstolo João confirma essa verdade dizendo, vede que quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados de filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Somos filhos de Deus. Você e eu somos filhos de Deus. E ninguém pode tirar isso de nós. Escolhemos sermos filhos de Deus. Reconhecemos Jesus. Reconhecemos o Espírito Santo. Reconhecemos que Jesus nos comprou. E quando aceitamos Jesus, nos tornamos filhos legítimos de Deus. Então, desde, irmão, que o Pai Celestial bradou dos céus, dizendo, este é meu Filho amado, em que me comprazo. Que está lá em Mateus 3,17, temos a certeza que Jesus Cristo, em Jesus Cristo, que todos nós somos também filhos amados do nosso Pai e poderoso. E nós podemos orarmos como Jesus orou, dizendo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nós chamamos o Deus Criador de Pai, que está lá em Mateus 6, do 9 ao 13, onde temos ali a oração universal. Deus é seu Pai, Deus é meu Pai, e Deus é o nosso Pai. Fomos constituídos filhos de Deus, irmãos. Quando Jesus disse que o reino dele não é deste mundo, significa que o nosso reino também não é desse mundo. Se tem reino, tem riqueza. Se tem reino, tem bênção. Se tem reino, tem prosperidade. O nosso reino, a nossa prosperidade, a nossa casa, a nossa vida, não é neste mundo, mas no mundo que nos espera. E que possamos nós aguardarmos ansiosamente a volta de Jesus para nós tomarmos posse do reino todo-poderoso, do reino dos céus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos,
Nós bendizemos o teu nome, queremos agradecer ao Senhor por mais um café com Cristo. Quero colocar esse ouvinte, essa pessoa sobre as tuas mãos, para que seja abençoado, em nome do Senhor Jesus.